Boa tarde, amigo. O nosso entrevistado de hoje é uma das figuras mais brilhantes da política pernambucana. Nessa renovação dos quadros que a nossa política teve, tudo que ele se meteu foi com sucesso, como vereador, como deputado, como secretário de turismo, e agora Lula deu uma jogada de mestre e levou ele para o Ministério de Portos e Aeroportos. É desafio grande, Silvinho? Desafio grande, João. Primeiro quero dizer da alegria de poder participar do seu programa. Você sabe o apreço que ele tem. Você é alguém que forma opinião no estado de Pernambuco, no Nordeste do Você Brasil. já veio aqui É várias um vezes, ele sempre defensor. deu show. Não, mas é verdade. É. Você sabe o carinho que eu lhe tenho. E agora, com essa missão que foi dada pelo presidente Lula, eu digo sempre que gratidão se retribui com gratidão, mas ao mesmo tempo se retribui com trabalho. E é isso que a gente tem procurado trabalhar muito no Ministério, andando o Brasil, procurando fazer as entregas e ajudar o país nesse momento desafiador que nós vivemos, sobretudo de retomada da economia, de crescimento econômico. O Ministério do Esporte é um ministério, João, profundamente estratégico para o Brasil, porque você sabe que hoje 95% das nossas exportações e importações passam pelo esporte e 3% pelos aeroportos. Então, todo o agronegócio, todo o petróleo, toda a infraestrutura, exemplo da proteína animal, do trigo, dentre outros ativos, passam pelos portos do Brasil. Então, a gente tem trabalhado muito para fortalecer os portos do país, fortalecer a aviação brasileira e estamos trabalhando muito ao lado do presidente Lula. Recentemente você veio aqui e deu boas notícias sobre Suape e Porto do Recife, foi? Exatamente. Eu tenho procurado trabalhar muito ao lado do governo do Estado. Eu digo sempre, João, que a nossa geração tem muito compromisso e tem que ter muito compromisso com o nosso Estado. Está na hora da gente poder pensar muito mais nas próximas gerações do que na próxima eleição. Eu acho que a hora agora é de construir unidade, construir convergência e aproveitar o diálogo, né, e o carinho que o presidente Lula tem por Pernambuco para a gente poder alavancar investimentos para o nosso Estado. Você sabe que o PAC, né, que foi apresentado pelo governo do presidente Lula, nós estamos falando aqui um volume de investimentos para o Estado de mais de 4 bilhões de reais. Investimentos como a duplicação da BR-423, investimentos como a ampliação da BR-104, a duplicação da 232, mais de 15 mil casas do Minha Casa é Minha Vida, investimentos em creches no nosso estado, investimentos em SUAP, a Transnordestina, que será fundamental para o desenvolvimento de SUAP. Você sabe que o Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, ele retirou a Transnordestina do programa de investimentos de Pernambuco e do Nordeste. O que é que o presidente Lula fez ao lado de toda a sua equipe? Retomou a Transnordestina, colocou na ordem do dia nacional e agora a gente tem lá já alocado 450 milhões de reais, que vai ser feito todo o projeto para a partir daí a gente ter a Transnordestina. Por que é que eu estou falando isso? Porque a Transnordestina é muito importante para a SUAP. Pernambuco perdeu nesses últimos anos muita competitividade para outros portos do Pecém, Nordeste. né? Perdeu Pecém. para o porto de Pecém, perdeu para o porto de Itaqui, no Maranhão. E se a gente não fizer a Transnordestina e poder potencializar ainda mais o Porto Suape, Pernambuco vai perder protagonismo. Tanto é que, por muito tempo, um único operador portuário, exemplo da Tecom, que você conhece bem, é quem fazia e faz a operação do Porto de Suape. A gente, no final do ano passado, anunciamos investimentos de quase 2 bilhões de reais através da Maersk, que é um novo operador de portuário aqui em Suape, que dialoga com todo o O mercado maior do mundo, né? o maior do mundo. Então, a gente está trazendo a Maersk para cá, que as obras se iniciam a partir agora do mês de julho, que isso vai gerar, além de 1.500 empregos diretos, além dos indiretos, vai ajudar muito o Pernambuco na agenda de competitividade do Nordeste e do Brasil. Então, a gente tem trabalhado nessa direção, trazendo novos players nacionais e internacionais para o Porto de Suape e também levando investimentos.
ao lado do governo do estado, nós anunciamos agora no início do ano, 200 milhões de reais para a dragagem, que vai ampliar o calado, né, para receber navios maiores e, com isso, a gente poder aumentar a competitividade do Porto de Suape, que é um ativo de Pernambuco, do Nordeste, e a gente precisa trabalhar muito pelo Porto de Suape e também pelo Porto do Recife e os nossos aeroportos. Você sabe, João, que eu sou um defensor dos programas sociais do Brasil. Bolsa Família, ProUni, Pronatec, Minha Casa Minha Vida, todos são programas importantes. Mas o maior programa social é o emprego e a renda. É isso que traz dignidade e felicidade para as pessoas e para os pernambucanos. E é nesse sentido que a gente tem trabalhado muito no governo federal para trazer oportunidades para a geração de emprego e renda no Estado. Ô Silvio, não venha dizer que eu estou mentindo, não, que minha fonte é quente. Com esse negócio das enchentes do Rio Grande do Sul, você passou alguns dias só dormindo 2, 3 horas por dia, porque entrou numa trabalheira enorme. Você foi uma peça fundamental no trabalho do governo federal contra o problema das enchentes no Rio Grande do Sul. E você estava me dizendo que quando chega lá fica chocado, né? Exatamente. Nós tivemos a oportunidade de já ir 3 vezes ao estado do Rio Grande do Sul. A gente tem conversado muito, né, com o governador Eduardo Leite, com o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo. É uma situação muito delicada, porque não é só as perdas materiais, perder uma moto, perder um carro, perder a sua casa, mas é, sobretudo, os bens pessoais, né, e, sobretudo, emocionais. Quantas pessoas perderam seu álbum de casamento, perderam as fotografias dos seus filhos na infância, que isso dificilmente volta mais. Então, a perda, né, do ponto de vista pessoal é muito grande. O governo federal apresentou um conjunto de investimentos, operações de créditos na ordem de 50 bilhões de reais. O governo federal vai fazer um grande volume de investimentos na área da infraestrutura, investimentos em estradas, investimentos na requalificação dos aeroportos, investimentos em novas casas para a população, que muitas delas não podem mais ficar na área ribeirinha, né, onde tem o maior impacto de alagamento. Então, o governo está muito esforçado, essa é a orientação do presidente Lula, João. É a hora de unidade, e o que a gente está vendo é um momento de muita solidariedade no Brasil. Através dos nossos portos e dos nossos aeroportos, já foram milhares de toneladas que chegaram ao Rio Grande do Sul, água, roupas, medicamentos, alimentos, insumos importantes para ajudar nesse momento de crise. É um momento de muita união nacional e a gente vai trabalhar muito pela reconstrução do estado do Rio Grande do Sul, né, que os investimentos já começam a ser feitos, e eu torço que a gente possa retomar a economia do estado, voltar com que o setor de serviços retome, a indústria do turismo também. Nós estamos trabalhando para ampliar a aviação regional, já que o aeroporto Salgado Filho em Porto Alegre está fechado. A gente espera que a gente possa avançar ao longo do segundo semestre na abertura do aeroporto, mas a gente focou em mais voos para o interior do estado. Aproveitamos Canoas, que é um município ao lado de Porto Alegre, que fica a 25 minutos do Salgado Filho, que é uma base aérea militar, está servindo como base para voos comerciais, está funcionando bem, iniciou as operações recentemente, são mais de 70 voos semanais. A partir do dia 10 de junho, estamos levando a 140 voos e a gente espera ir ampliando de maneira gradativa, ao tempo que a gente tem um diagnóstico real do aeroporto Salgado Filho, ou seja, o aeroporto de Porto Alegre, da situação da pista, da iluminação noturna, dos terminais, de toda a parte elétrica, para poder comunicar ao povo do Rio Grande do Sul e ao povo brasileiro, de fato, quando será a abertura do aeroporto. Ô ministro, o turismo é uma das suas paixões e Gramado é um dos principais polos turísticos do Brasil. Preocupação especial em melhorar a situação de Gramado? Exatamente, é uma preocupação de todos nós. Eu tenho falado muito com o ministro Celso Sabino do Turismo. A gente pegou 3 aeroportos que estão dando base para sustentar o turismo da região turística do Rio Grande do Sul, a exemplo
de Gramado, e você tem, através do aeroporto de Pelotas, de Caxias do Sul, por exemplo, alternativas de você poder se deslocar para Gramado. Naturalmente, inegavelmente, o fechamento momentaneamente do aeroporto Salgado Filho tem um impacto direto no turismo, mas dentro das nossas possibilidades, dentro de uma segurança da aviação, a gente está tentando manter, né, e preservar turistas que vão visitar a cidade de Gramado, ao tempo que a gente vai trabalhando para reabrir o aeroporto Salgado Filho. Olha, realmente os pernambucanos no governo Lula dão um show. E nesse problema do Rio Grande do Sul, nós temos o Zé Múcio Monteiro, que as Forças Armadas foram fundamentais para minorar, para não resolver, não dá para resolver, para minorar os problemas, não foi? Exatamente. O povo brasileiro, sem dúvida alguma, deve ter uma grande gratidão a esse momento, à Força Aérea Brasileira, ao Exército e a todos que fazem A Marinha a mandou o maior Marinha, navio do Brasil. exatamente, as Forças Armadas, que nesse momento deram mais uma demonstração de solidariedade ao povo brasileiro. Eu falava com o comandante Damasceno, que representa a Força Aérea Brasileira, falava com o ministro José Múcio, que é um amigo particular, tem feito um belo trabalho à frente do Ministério, é alguém que dialoga com todos os setores da sociedade brasileira. Para você ter uma ideia, João, foram mais de 2.500 resgates de helicóptero. Como assim? Pessoas que estavam ilhadas em cima do telhado, foi lá o avião o helicóptero e conseguiu resgatar essa população. Então, quanto vale isso? Nós estamos lidando com vidas, além de todo o trabalho de ajuda humanitária, levando comidas, medicamentos, insumos para atender a população. Hoje a gente ainda tem 60 mil desabrigados que estão, eh, infelizmente, sem poder ainda voltar para as suas casas, porque tiveram muitas delas a casa degradada, mas eu espero que com a redução do volume de chuvas, ainda choveu ao longo dessa última semana, mas a gente espera que já na próxima semana boa parte da população comece a voltar e ver de fato a sua situação. Mas não está faltando esforço do governo brasileiro para a gente poder avançar bem e ajudar o povo do Rio Grande do Sul. E as empresas aéreas, como é que se comportaram com relação ao Ministério nesse problema do Rio Grande do Sul? Olha, quando começou o processo, eu liguei para os três presidentes das principais companhias aéreas, a Gol, a Latam e a Azul, fiz um apelo que elas pudessem fazer todo o transporte de cargas, a exemplo de água, de medicamentos, de roupas, de maneira gratuita, e elas de bate-pronto se solidarizaram. Quero agradecer, aproveitando a audiência, João, do seu programa, e agradecer publicamente às companhias aéreas do Brasil, que têm nos ajudado muito, e toda essa carga que foi levada, né, um volume muito grande, né, de mais de 12 mil toneladas, né, foram através dos nossos aviões. Isso ajudou bastante para dar celeridade, porque os navios têm feito entregas, mas demora 7, 8 dias, quando sai a exemplo do Porto de Santos, e as empresas aéreas tiveram um gesto de solidariedade muito bonito, que até me emociona, porque ajudou e tem ajudado ainda milhares de famílias que até agora estão desassistidas. Aliás, Desabrigadas, porque a assistência do governo federal tem procurado ser feita e do Exército Brasileiro. mas a solidariedade geral do Brasil também emociona, do brasileiro Sem todo. dúvida, sem dúvida. Eu vejo cada vez mais, João, eu sou apaixonado pelo nosso país. Eu, através do Ministério, eu estou tendo a oportunidade de viajar pelo Brasil. Já visitamos mais de 20 estados. Você conhece a realidade do estado do Amazonas, ao mesmo tempo a realidade do Maranhão, a realidade do Rio Grande do Sul. Depois vai a São Paulo visitar o interior do estado, ver todo aquele potencial econômico. A exemplo nas praias ali em Santos, que é o maior porto da América Latina, que 30% da corrente de exportação e importação está pelo Porto de Santos. Então, esse país é um país que tem um grande potencial econômico, social, mas, sobretudo, é um país humano. Então, às vezes, eu vejo muita briga
por conta da disputa política, mas eu digo sempre que não é hora de divisionismo, é hora de ajudar o Brasil e esse gesto de solidariedade que a gente está tendo do povo brasileiro aumenta a responsabilidade de todos nós que estamos na vida pública, que é uma demonstração de união nacional. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o ministro Silvio Costa Filho. Silvio Costa Filho, agora a saia justa. Por que que a passagem aérea no Brasil é tão cara? Tem jeito de melhorar? Tem jeito, João, nós estamos trabalhando nessa direção. Você sabe que o aumento do preço da passagem não foi apenas um problema do Brasil no ano 2023, foi um problema mundial. Na Europa, nos Estados Unidos, houve um aumento em média de 15%. Desde que nós assumimos, a gente está trabalhando para buscar a redução no preço da passagem. Tem dois movimentos. Primeiro, é importante a gente fazer uma reflexão, e você, João, conhece o mundo. O brasileiro tem dificuldade de comprar a sua passagem com antecedência. Por exemplo, se eu quiser comprar uma passagem amanhã para Recife, Brasília, de última hora, vai estar R$ 1.600, R$ Pelo 1.500, menos. R$ 2.000, dependendo da companhia. Mas se eu comprar essa passagem para final de junho ou final de julho, essa passagem vai estar em torno de R$ 600, R$ 800. Então é preciso que o brasileiro ele possa incutir na sua cultura de comprar a passagem com mais antecedência, para se ter um planejamento, porque comprando com antecedência, você tem reduções até de 60% a 70%. Esse é o primeiro ponto. Segundo, é um problema histórico que a gente tem no Brasil. O Brasil tem um problema grave de judicialização. Para você ter uma ideia, no mundo, João, dos 100% da judicialização no mundo, 70% está no Brasil. As companhias aéreas pagam quase R$ 1 bilhão de judicialização. Ou seja, o voo atrasou 30 minutos e às vezes foi por problema de tempo. Aí vai um escritório da advocacia, liga para aquele cliente, o cliente entra com ação, às vezes até esse escritório da advocacia antecipa R$ 1.000 de um Pix e esse escritório passa 6, 8 meses, um ano com essa ação para depois ganhar 6, 7, 8, R$ 10.000 da justiça, naturalmente, através das companhias. Então, é um problema grave. Isso é um escândalo, né, É um ministro? É um escândalo. escândalo, né? Tem uma indústria no Brasil de escritórios de advocacia hoje que vivem disso, instrumentalizando a judicialização. Então, isso termina aumentando o custo das passagens. Segundo é o QAV, que a gente tem conversado com o presidente Lula, que é o combustível da aviação. No ano passado houve uma redução de 12% no valor do combustível. E um dado importante, você deve ter visto que nos meses de janeiro, fevereiro e março, agora de 24, nesse primeiro trimestre, nós tivemos uma redução nas passagens aéreas em quase 14%. É pouco, as passagens estão caras, estão. Infelizmente, a gente não pode fazer uma intervenção como o Estado brasileiro, até por conta do livre mercado, mas a gente está dentro das nossas possibilidades, cobrando as aéreas, fiscalizando, monitorando, para primeiro oferecer um melhor serviço. Segundo, a gente trabalhar para ao longo desses próximos anos e criando a cultura da redução do preço na passagem, tendo em vista um crescimento que nós tivemos. No primeiro ano do governo do presidente Lula, foram mais de 15 milhões de brasileiros que viajaram a mais pelo Brasil, que deu um aumento em mais de 15% na aviação brasileira. E o projeto Voe Brasil, passagem de R$ 200? Esse é um programa que a gente recebeu ainda do ex-ministro Márcio França. Ele, naquele momento, estava um programa inconcluso, a gente precisou ajustar. Íamos anunciar agora no mês de maio, mas infelizmente, por conta dessa tragédia, tivemos que procrastinar, né, que jogar um pouco mais para frente. Devo estar com o presidente Lula ao longo dessa semana. A ideia desse Voa Brasil, de passagens a R$ 200, são para setores da sociedade. A verdade é que esse programa é um programa de inclusão social. A gente quer incluir, por exemplo, o Brasil tem 22 milhões de aposentados que ganham até 2 salários mínimos.
A gente quer, por exemplo, na primeira etapa do programa, lançar o Voa Brasil para esses aposentados. Depois, para os estudantes do ProUni, do FIES e aqueles alunos oriundos de escola pública que estão na universidade. Então, a ideia, ao final, é que a gente possa, João, tentar incluir brasileiros que não viajam pelo Brasil. Então, a verdade é que o Voa Brasil é um programa de inclusão de brasileiros que não viajam pelo país. Seu lado de professor está ajudando os alunos aí, né? É isso, João. Eu estou muito confiante com o momento do Brasil. Esse país vai dar certo. Quem estiver apostando que o Brasil vai dar errado, vai errar. Eu tenho visto e dialogado com o setor produtivo nacional. O Brasil aumentou a sua arrecadação, a inflação está controlada em 3%, a gente está tendo o aumento da renda real do brasileiro. Tivemos um crescimento no ano passado na economia, onde o mercado financeiro precificava 0,8%, terminamos com 3%. Esse ano devemos crescer mais de 2%. Você sabe que quando o presidente assumiu, a taxa de desemprego era 9%. Chegamos agora no mês de abril, por exemplo, 7,5% a proteína de taxa de desemprego, é o menor desemprego desde 2014, com mais de 100 milhões de brasileiros com a carteira assinada. Estou vendo grandes setores investir no Brasil. Setor portuário, por exemplo, só na área privada são 60 bilhões de investimentos. O setor da aviação vai investir mais de 15 bilhões. O setor automotivo, como você viu, está investindo nesses próximos 5 anos 120 bilhões. Então, todos esses investimentos vão chegar na ponta e isso vai ter um efeito multiplicador na economia, que é a geração de emprego, de oportunidades, crescimento econômico, e espero que esse processo também aconteça em Pernambuco. Eu torço que a governadora possa fazer um bom governo, ela sabe que conta com a gente lá em Brasília, precisamos ampliar investimentos na saúde. Estou muito preocupado com a segurança pública de Pernambuco, a gente precisa ter um olhar mais estratégico, a gente precisa tratar a segurança de Pernambuco de maneira mais enérgica, como foi lá atrás com o Pacto pela Vida. A gente está tendo dificuldades na saúde pública nos nossos hospitais. Precisamos dialogar e alavancar investimentos de infraestrutura. Eu acho que esse é um grande desafio que Pernambuco tem pela frente e dentro das nossas possibilidades. Porto de Suape, nós estamos ajudando. Porto do Recife, anunciamos, como você sabe, 200 milhões de investimentos ao longo desse segundo semestre. O aeroporto do Recife, AENA, entregamos no dia 12 de dezembro, 500 milhões de investimentos, a ampliação do aeroporto do Recife. Estamos fazendo o aeroporto de Serra Talhada, estamos trabalhando o aeroporto de Araripina, o aeroporto de Garanhuns, outros aeroportos no estado. E Caruaru? Caruaru, um investimento de 140 milhões de reais que vamos fazer com o governo do estado através da Infraero. Os recursos já estão alocados, nós estamos aguardando o projeto finalizar uns ajustes do governo do estado, que vai repassar esse projeto para a Infraero, e a gente, se Deus quiser, no segundo semestre, dar essa ordem de serviço e a gente poder avançar no aeroporto de Caruaru, que é fundamental para o desenvolvimento do agreste de Pernambuco. Olha, Silvio Costa Filho foi goleiro e bom goleiro de hóquei em patins do esporte. Abandonou a carreira mesmo? Pô, dá uma saudade grande, viu, João? Você sabe que... Você era um bom goleiro, né? Era um bom goleiro. Mas era gordinho, né? Era gordinho, ajudava às vezes como diz um amigo meu, fechava o gol. Mas assim, uma memória muito boa, que faz parte da nossa história, do nosso coração. Fui seleção brasileira, João, de hóquei, tempos bons aqui pelo esporte. Vários títulos, né? Vários títulos. Mas assim, um momento, João, é importante, né? Vamos trabalhar muito em Brasília, né? Quero me colocar à sua disposição. Aguardo sua visita lá em Brasília para a gente poder conversar com mais calma e sempre que convidado estaremos à disposição. E eu digo sempre que a melhor forma de servir a Pernambuco é servindo ao Brasil e é isso que a gente tem procurado, acordando cedo, dormindo muito pouco. Tenho dormido, João, 3, 4 horas por dia. As olheiras estão mostrando. Estão mostrando, mas eu tenho certeza que é por uma boa causa para ajudar o Brasil. Ô Silvinho, você na Câmara dos Deputados fez um belíssimo trabalho. Aqueles projetos que você lançou lá, os que estavam inconclusos, você fez um esquema para que eles continuassem? Muitos já estão com outros relatores, deputados de alguns estados que estão trabalhando, outros
o deputado Océsio Silva, que é um deputado que é o nosso primeiro suplente, está tocando. A gente tem procurado ter cada vez mais um bom diálogo com o Congresso, com o presidente Arthur Lira, com o presidente Rodrigo Pacheco. É muito importante ouvir o Congresso. Você sabe que meu avô dizia que quem ouve erra menos. E é isso que a gente tem que fazer, é ouvir sempre o Congresso, ouvir a sociedade para poder construir convergência. Eu sou da tese que as diferenças constroem as convergências e o Brasil nunca precisou construir tanta convergência como nesse momento. Acho que hoje a gente vem melhorando a nossa imagem internacional, tanto é que na economia o Brasil vem melhorando a nota de crédito. A gente está trabalhando, né, para essa paz institucional, poder judiciário, legislativo e executivo, ela tem sido muito benéfica e agora é tocar de fato os projetos que o Brasil precisa e esse país voltar a crescer e se desenvolver. Silvio, foi uma honra e um prazer tê-lo aqui. João, Parabéns, porque, obrigado. como eu disse nesse programa, tudo que esse rapaz, rapaz que é novinho Eita, ainda, nada. tudo que esse rapaz faz com brilho. Ele, como eu já disse, é uma das maiores figuras da política pernambucana. Forte abraço e até a próxima semana, Obrigado. se Deus quiser.